Olá, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês que mais uma vez vão assistir o nosso vídeo, né? E o que nós temos que pedir é apenas isso. A gente gostaria muito que aqueles que não ainda se inscreveu, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso vídeo. Porque é um trabalho para o Senhor. Se você fizer isso, e se uma pessoa também desejar compartilhar só com mais uma, também já ajuda bastante. Então vamos ao início. Pessoal, nós temos aqui um estudo sobre algumas passagens bíblicas, começando com 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 33, onde tem um conselho muito importante para todos nós, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que será que esta passagem traz de ensinamento para todos nós? Inclusive tem outra versão, né, da Bíblia, que diz assim, até mais claro com o que a gente quer dizer hoje, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Porque tem gente, né, que fala assim, não, eu não me deixo influenciar, eu não sou influenciável. Eu que escolhi fazer isso, mas a gente sabe que não foi. Baseado em fatos, né, baseado em observações, verifica-se que você convive com uma pessoa, você vai falar o que ela fala. Exatamente. Vai aprender o que ela diz. Se você não se corrigir, se essa pessoa não for uma boa companhia, então você irá aprender com ela, não será coisa boa para a sua vida. Exatamente. E continuando, né, porque para não ficar longo, isso aqui está tão bem explicado, né, os versículos, que a gente vai só falar alguma coisinha. Em Provérbios 22, de 24 a 25, diz assim, ó: não se associe com quem vive de mau humor. Nossa, até isso, né? Coisa que acontece mais. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Nossa! Caso contrário. Aí diz, do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha o perigo. Então, aí está mais claro ainda que o versículo anterior, né? Muito Se claro, você se associa claro, com a pessoa gente. errada, você corre um risco de se comportar da forma que ela se comporta. E isso é natural, porque a convivência faz com que a gente receba aquilo que a outra pessoa tem, ou seja coisa boa, ou seja coisa ruim. Exatamente. E principalmente a pessoa que ainda não tem maturidade espiritual, né? Porque quando você tem maturidade espiritual, você às vezes consegue trazer aquela pessoa para o bem, mas do contrário, ela que vai te levar para lá. E aí eu achei interessante, até me lembrei ontem da palestra que assistimos na igreja, né? Por causa dessa última frase aqui, ó. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal, gente. E não é pouco que a gente vê, né, acontecer nos noticiários, né? Coisa séria coisa séria. Esse ensinamento aqui que nós estamos verificando agora. Isso é muito sério, gente, presta atenção. Até que o Provérbios 13, 20 já ameniza um pouco, dizendo: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nossa. Então, que você anda com quem pode te dizer coisas boas, bom para você. Mas se você anda com um tolo, o tolo é considerado, uma comparação que eu faço, a uma árvore que não dá fruto. Exatamente. Então você vai perder tempo do lado dele. Você tem que procurar a árvore que dá frutos, e frutos bons, que servem
para que vai te ajudar, né? O nosso conhecimento espiritual e nossa comunhão com Deus. E nem só isso, né? Porque por exemplo, se uma pessoa que foi criado com bons costumes, trabalhando, estudando, papapá, aí quando ele chega, um exemplo, ele chega na faculdade, porque eu vi muito isso quando eu estive na faculdade. Ele chega na faculdade com todos aqueles conjunto de virtudes e conceitos bons. E aqui eu nem estou falando só de quem é evangélico, quem tem, né? Porque tem muitas pessoas que criam seus filhos de uma forma, né, boa, de uma forma saudável. Mas quando ele chega lá, que ele ainda não tiver maturidade, nem emocional e nem espiritual, o que vai acontecer? Isso aí. Ele vai achar, aliás, não é nem que ele vai pensar, eu vou fazer igual ele. Não, ele nem vai pensar. Ele vai fazer automaticamente, porque aquilo vai entrar nele. E ele vai acabar fazendo a coisa errada. E aí entra nas armadilhas mortais, né? Pode entrar, levar até a morte, a prisão. Porque às vezes você está com uma má companhia, a polícia chega e leva você junto. Tudo isso quer dizer esse versículo. Agora em Provérbios 1:10 diz assim, ó: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não cedas. Outra coisa, um conselho. Meu filho, se alguém tentar seduzi-lo, não ceda. Quer dizer, seduzir para quê? Para tudo que for contra aquilo que você aprendeu, né? Aquilo de bom que você aprendeu. E o 2 Coríntios 6,14, né? Que diz que não se ponham em julgo desigual com, aqui fala descrentes, né? Mas é importante entender isso, porque julgo desigual, um puxa para um lado, outro puxa para outro lado. Então você vai andar sem rumo, vai perder sua identidade, e se a outra pessoa não for bem centrada, você acabará se saindo mal. O que era julgo antigamente, né, no tempo da Bíblia, era, eu estive lendo uma vez, aquele aparato que se coloca na cabeça dos bois, né, para eles carregarem a carruagem. Então aquele aparato, ele fica preso, um boi fica preso no outro, entendeu? Então, se um ficar preso no outro e o outro disparar, ele também vai disparar. Tudo que o outro fizer, ele vai fazer. Quer dizer, você prende, você não quer fazer aquilo, mas você está preso a um julgo desigual. Quer dizer, alguém que foi criado e se formado totalmente diferente da forma que você foi ensinado. Às vezes você foi ensinado bem e o outro foi ensinado errado ou nem foi ensinado, né? Cresceu na vida, cresceu no mundo, cresceu na rua. E aí, se você não tiver espiritualidade ou emoção, né, estado emocional maduro para você ganhar ele, é melhor se afastar. E aí a gente vai ver um versículo aqui que fala isso. O versículo, continuando então, Salmo 1, né? E o versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Só que esse aí já faz. Esse versículo é do que a gente acabou de falar. É o complemento do segundo, né? É o complemento. Então é importante verificar se você está seguindo algum conselho ímpio. E se você está parando para se assentando com eles na roda dos zombadores, né? Gente. Então, primeiro você tem que passar, se tem alguma coisa errada, passe reto, não pare, não se assente, não compartilhe, porque essa conduta vai trazer ruína para a pessoa que assim proceder. Eu me lembrei de um fato, quando eu ainda estava em trabalho, né, ainda trabalhava numa instituição de saúde,
E aí um colega, eu tinha chegado lá há uns 2 meses, assim, do concurso, que eu tinha passado no concurso. Aí eu tinha chegado lá, tinha uns 2 meses. E aí um colega que trabalhava no escritório, logo assim, que eu nem sabia que ele estava observando, ele me chamou e me perguntou: Helene, você é evangélica? Aí eu fiquei assim, falei, sou, porque eu nunca tinha falado nada com ele, né? Porque eu convivia mais com as outras pessoas do outro lado. Eu sou, por quê? E ainda pensei comigo assim, será que é pela roupa, né? Pela forma de eu vestir? Aí perguntei, falei, por que pela forma de eu vestir? Aí ele falou, também, mas não é isso. Eu percebi que você não fica nas rodinhas. Quando as pessoas estão, quando os meninos estão ali na rodinha, as meninas contando piada, você não para lá. Você não fica lá, você fica sozinha na sua sala, mas você não fica perto, não fica junto. Eu achei interessante isso, porque esse é um testemunho de que você está fazendo o certo. Porque se você é de Deus, como que você vai sentar na roda dos zombadores, de quem está contando piada, de quem está levando a vida de qualquer maneira, né? Falando de... Está totalmente em desacordo com esse ensino aqui do Salmo 1º. Exatamente. Mas vamos para frente, então? Vamos. Provérbios 12:26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O que significa? O que significa isso? O homem honesto, ele é cauteloso. Quer dizer, se eu sou honesta, eu vou prestar atenção para eu não andar com gente desonesta. O que eu acabei de dizer agora mesmo. De repente, você está conversando em um lugar com alguém que é desonesto e vamos dizer assim, a justiça, a polícia está atrás daquela pessoa, você não sabe, mas você sabe que ele é desonesto. Aí ele chega e te leva junto. Você é cúmplice, porque você está junto. Então, se você está junto... Tem aquela passagem, aquele ditado que diz, né? Diga com quem tu és, diga com quem tu andas. Quem tu és, que eu direi quem és, ou você está andando certo, mas parou no lugar errado. Exatamente. Outra passagem, Tiago, né? Isso. Capítulo 4, versículo 4. Aí vem um conselho aqui, uma admoestação, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus ou com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Viu? Interessante, né? Porque assim, ó, não só Jesus, por exemplo, não só chamou de adúlteros aquele que andava fazendo pecado, né, íntimo, vamos dizer assim. Não, Jesus chamou de adúlteros aqueles também que andavam praticando idolatria. Porque adulterar significa mudar do certo para o erro. Mudar a coisa que estava certa e fazer o errado. Então a pessoa adultera, arruma um Deus, né, para ele que não é Deus. Então ele adulterou a adoração dele, que não deveria ser para aquele, e sim para o único Deus criador dos céus e da terra, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fugiu daí, ele está adulterando. Mas também no outro sentido, né? Porque como a gente ouviu ontem, que nós aprendemos demais, foi maravilhosa aquela palestra, né? Que o casamento é santo, então por isso você mudou ele, você errou contra ele, contra o casamento, dizendo assim, errou contra o marido, a marido errou contra a mulher. Então quer dizer que você fez o quê? Vê se ainda lembra. Você está transferindo o santo para o comum, né? Considerando o santo como isso. Comum. Nós aprendemos, né? Tipo assim, o casamento é santo, né? Essa mulher é santa porque é separada para você.
E você é santo porque é separado para ela. Eu achei muito interessante. E o contrário de santo não é sempre o profano. Pode ser uma coisa comum. Que é para todo mundo. E uma coisa comum também pode ser uma coisa santa, dependendo. Se transformar se ela foi, uma coisa santa. Se ela foi separada para alguém. Dedicada, né? Dedicada a alguém. Por isso que quando diz pra gente, sede santo, Deus diz, né? Sede santo como eu também sou santo. É isso, você tem que estar separado só para Ele. Ele não quer dividir você com outras coisas ou pessoas. Se você dividir o amor a Deus por outras coisas, pelo mundo, aí você também está adulterando, você também está pecando. Então agora vamos a Romanos 16, capítulo 16, versículo 17. E a 2 Coríntios? Esse já foi falado. A gente pulou? Já foi falado lá em cima. Então, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que têm recebido. Afastem-se deles. Então, tem gente que fala assim, não, mas eu amo minha amiga, eu amo meu amigo. Olha, se for colega de colégio, ou de trabalho, ou de faculdade, você não precisa ser amigo dele, ou amiga dela. Não há necessidade de ser amigo. Por quê? Se você for amigo, você vai ter que andar com aquela pessoa, você vai ter que fazer o que aquela pessoa faz, você tem que ter algo em comum com aquela pessoa. Se você não tem nada em comum com o que ela vive, você vai se tornar igual ela, né? Então, o que a Bíblia manda? Olha aí, afastem-se deles, afastem-se deles, afastem-se. Isso não significa que você tem que abandonar. Não, ficar com raiva. Odiar a pessoa. Não, ficar de cara feia. Não falar com a pessoa. Não. Apenas não estar junto. Não caminhar. A todo momento, não caminhar. Não parar para sentar. Se você pode ajudá-la em algum assunto, trazendo algum conhecimento, tudo bem. Se não pode, melhor não sair junto, né? Porque quantas vezes vocês saem junto, a gente que já tem uma maturidade, a gente simplesmente, não é essa a minha vida. Mas quem não tem, não, vai, o que tem, né? Sua mãe é isso, seu marido é aquilo, sua mulher é aquilo, você vai obedecer, você não é homem, não. Você não é mulher liberta, não, você está presa, você faz o que... Sabe? Fica jogando as coisas é um laço, como diz ali em cima, é armadilha. Para você cair e dizer assim, eu vou provar, né, que eu sou livre, independente, faço o que eu quero. E aí você cai na armadilha mortal. Então, você precisa escolher o que é bom. E não seguir a cabeça de quem está fazendo mal. E para concluir, vemos aqui, né, conselho sobre relacionamentos saudáveis, edificam, exortam com amor, Romanos, e incentivam uma vida alinhada à palavra. Esse aqui já é o esclarecimento desse que nós lemos. Romanos 16, 17. Que nós lemos. Esse aqui tem um ensino, né, baseado nessa passagem bíblica. Esse é o padrão bíblico para as amizades que agradam a Deus. Então, incentivar sempre a amizade com pessoas que compartilhem do mesmo pensamento espiritual, né? Que estejam caminhando sempre junto no lugar correto, não saindo da direção que o Senhor quer que cada um de nós andemos, né? E eu já vi acontecer, né? Você deve lembrar, a gente não vai citar, mas já vi acontecer de duas pessoas fazer o outro errar. Eram dois meninos, vamos dizer, pré-adolescentes. Aí um era bem criado, né? Era ensinado, o outro não. Aí esses dois meninos começaram a se encontrar num condomínio, né? E começaram a brincar juntos. E aí esse menino que era mau, que não era ensinado, o que ele fez? Ele fez uma arte muito grande. Pegou um objeto de alguém, né?
Aí chamou o outro e falou, vamos quebrar isso aqui, era coisa de valor. O outro não queria, aí é o que eu falei, ele falou, ai, vamos ver se você vai, se você, né? Aí ele falou, ó, já quebrei uma parte, agora quebra a outra para mostrar que você entendeu? Não, se você quer ser meu amigo, você tem que fazer o que eu faço. Aí o que aconteceu? Aconteceu que foi descoberto tudo pelas câmeras. A mãe daquele menino que era comportado, que era bem ensinado, o que ela fez? Imediatamente, olha, já está de castigo, não anda mais com esse menino. Tá errado? Ele fala, ai, mas isso é discriminação. Não, ela tá certa, ela tirou ele do caminho que ele estava andando com aquele menino. O outro, a outra família, já não. Já achou ruim, sabe, de ter dito que o filho dele, entendeu? Então, assim, a diferença é essa. Então, quando essas pessoas crescem, vão ter dois adultos totalmente diferentes. Se afastar eles um do outro, né? Igual ela fez, afastou o filho dela do outro. Senão, vai ser igual. E vai ser igual para pior. Então, quando você vê dois adultos, amigos, e fala, não, mas esse aqui é cristão verdadeiro, é honesto, não sei o quê. Aquele ali não é, mas é amigo. Não é, não tem como. Não tem como você sentir bem. Por exemplo, você não vai ser mal criado, você vai falar de Deus, né? Quando você encontrar, você não vai sair com aquela pessoa. Você vai sair com aquela pessoa para falar o que não deve, para beber o que não deve, né? Para quê? Se você se sente bem saindo com uma pessoa que não crê em Deus, que não serve a Deus e que fica no mundo, nas orgias do mundo, se você se sente bem com essa pessoa, cuidado. Cuidado, você precisa se converter. Que então é porque você não é convertido o suficiente para ensinar esse amigo ou essa amiga sua que ela está errada. E eu já vi vários casais também se separarem por causa dos conselhos errados, né, de outro ou de outra, né? Mulher que chega e com a amiga e vai contar os seus problemas, que a gente não deve contar para ninguém, contar só para Deus, para Jesus. Aí a outra diz assim, separa, né? Separa, porque você tem direito de ser feliz. Aquelas historinhas assim para boi dormir, né? E a pessoa vai pegando aquilo, né? Vai achando que é daquele jeito mesmo. Cai no laço. Depois vai sofrer lá na frente porque deu ouvido àquela pessoa que não devia nem estar sendo amiga daquela pessoa. Deveria sim estar falando de Deus para aquela pessoa, deveria sim estar cuidando daquela pessoa, mas não andando junto ou pedindo conselhos. Então, temos que ter cuidado com a escolha das nossas amizades, para não sermos surpreendidos, né? Os conselhos estão aqui. Quem lê, botar em prática, vai aprender. Aí um detalhe, não é todo mundo que você leva na sua casa. Gente, não é todo mundo que você convida para ir à sua casa. Por quê? Tem gente que quer ver o seu bem. Tem gente que vê você feliz, fica feliz também. Só que tem gente que vê você feliz e ele fica invejando a sua felicidade. E aí ele vai querer destruir a sua casa. Então, vamos concluir, né? Para não alongarmos muito nesse assunto. E veremos. E quem tiver alguma dúvida, né? Pode perguntar aí nos comentários. Na próxima semana estaremos de volta. Fique com Deus. Tchau, até mais.